Olá! Vamos agora começar a nossa live e falar um pouquinho sobre esse ano que passou, que foi um ano bem complicado, né? O ano de 2020, ele infelizmente nos trouxe muitas perdas, e uma delas foi o Roberto Ruggiero. Hoje, a Almeida Ideia Galeria de Arte presta uma homenagem a esse apaixonado e intransigente defensor da arte popular que durante 50 anos mostrou na Galeria Brasiliana as várias facetas dessa produção que ele garimpou por todo o país. O Roberto era uma pessoa de extrema erudição, um pesquisador sério e um crítico rigoroso, que tomou para ele a defesa da arte do povo brasileiro e dedicou toda a sua vida para isso. Meu nome é Denise Matar e eu vou dizer para vocês que eu conheci o Roberto quando eu era muito jovem. Depois eu mudei para o Rio e o perdi de vista, mas nos encontramos mais tarde e fomos parceiros de trabalho em várias exposições institucionais, no Centro Cultural Correios, na Caixa Cultural, no Espaço Galeria do SESI, em várias cidades do interior. Para conversar comigo, eu chamei a Fedra, que é a filha dele. Eu conheço a Fedra e o irmão dela, o Dmitry, desde que eles eram pequenininhos. A Fedra era uma criança linda, o Dmitry também, mas a Fedra acabou se tornando o braço direito do Roberto na galeria. Oi, Fedra, seja muito bem-vinda para essa nossa homenagem, que é triste, mas que o Roberto merece. Obrigada pelo convite, boa noite a todos, ou bom dia quando forem ver. Estamos aqui. Vamos lá. Ó, mais do que fazer uma biografia, nós pensamos que a melhor forma de homenagear o Roberto seria usar as suas próprias palavras e as suas próprias escolhas. Por isso, nós vamos apresentar para vocês aqui algumas obras da exposição Viva o Povo Brasileiro, apresentada no Centro Cultural Correios do Rio de Janeiro em 2016. Nós vamos agora entrar com as imagens que o Marcelo vai colocar para a gente. Aí tem aquele momento de entrada, foi super tranquilo, tá? Então, o Viva o Povo Brasileiro foi uma exposição que foi muito importante e muito definitiva para todos nós que trabalhamos nela. Na verdade, ela reunia as coleções do Irapuan Cavalcante e do João Maurício de Araújo Pinho, e algumas obras também da própria Galeria Brasiliana, sendo que eu observo para vocês que o Roberto foi uma das pessoas que mais ajudou a constituir essas duas coleções, tanto a do João Maurício quanto a do Irapuan. Era uma exposição enorme para a qual a Fedra ajudou muita gente. Ela tinha mais de 300 obras. Deu um super trabalho, né, Fedra? Foi, mas a exposição ficou maravilhosa, o espaço belíssimo do Centro Cultural dos Correios, e a montagem, assim, nossa, nem tenho palavras, assim, de tão lindo que ficou. Ela estava muito linda mesmo. E quando a gente fez esse trabalho, o Roberto ele escreveu todos os verbetes de apresentação. Então, vocês vão poder ver os textos e vão ver que os textos dele são muito simples, muito concisos, muito esclarecedores e muito apaixonados também. A gente vai passar um slide para vocês verem o Roberto. Está aqui uma imagem dele. O Roberto nasceu dia 17 de julho de 42 12. E, infelizmente, nós o perdemos em 2020. 12, Denise. 12! Então, sabe, além de estar o ano errado, ainda estava, além de estar o mês, ainda estava. Mentira. Bom, enfim, eu troquei o 12 com o 17, mas tudo bem. Eu adoro essa foto, porque ele está junto de todas as coisas que ele gostava, né? O Roberto, na verdade, ele começou trabalhando como publicitário. Eu me lembro que as pessoas falavam que ele era muito conhecido por ser um excelente redator. Eu me lembro dessa história assim que rolava, né? Aí, na década de 70, eu não sei exatamente em que ano, o Roberto começou a trabalhar
com arte, e ele trabalhou junto com o Ralph Camargo, depois com o Baccaro, Giuseppe Baccaro, que eu me lembro, ele trabalhava mais na parte de administração, né? Mas aí, a partir de um certo momento, ele resolveu trilhar um caminho próprio e resolveu criar a Galeria Brasiliana em 1981, e desde o início da Brasiliana ele já trabalhou com arte popular. A gente vai passar para o próximo slide aqui, que eu queria que a Fedra comentasse. Essa foto foi feita na Fazenda Passarada e é uma foto da Isabela Cribali. E foi a Fedra que me mostrou essa foto linda. Essa foto, ele gostava muito dessa foto. A Isabela Cribali é uma amiga nossa que também trabalha na área de cultura, é cineasta, publicou livros. Ela era muito amiga nossa e foi muitas vezes lá para a Fazenda e tirou essa foto, entre outras fotos que ela tirou, mas essa foi uma foto que a gente gostou muito, e ele gostava também, e ele gostava muito do sítio. Ele passou esse ano de 2020 praticamente todo lá, e tinha projetos ecológicos lá. Era a vida dele, o sítio era assim, a vida dele era dividida em duas partes, a galeria e o sítio. A vida dele era isso. É verdade. E aí a gente vê aqui o senso de humor do Roberto. O Roberto, ele tinha muito senso de humor. Às vezes era meio rascante o senso de humor dele, mas ele tinha, de fato, ele tinha, às vezes, uma ironia fina, assim, muito inteligente, né? Bom, o Roberto, antes da gente passar para o próximo, eu queria dizer para vocês que o Roberto, ele detestava os rótulos arte popular, arte ingênua, arte primitiva e arte naif. Esse, então, ele detestava mais do que todos, né? E ele sugeria... Ele falava. Ele odiava. Ele falava que naif era quem usava a palavra. Não, ele fazia todo um discurso bem estruturado para explicar, inclusive, uma coisa que sempre me incomodou, que as pessoas falam em arte naif. Mas a arte naif dói no ouvido, inclusive, de quem fala francês, porque em francês, naif tem feminino, que é naïve. Então, se você vai falar em português arte, você não pode falar arte naif, você teria que falar arte naïve. Em francês, sim, arte naif, porque em francês arte é masculino. Bom, mas o Roberto, ele propunha o uso de uma coisa muito mais interessante. Ele propunha o uso do termo arte espontânea. Então, eu vou repetir aqui as palavras do Roberto. Tem um advogado como alternativa do desgaste ideológico e o mau uso da palavra arte popular, a denominação arte espontânea, por entender que a espontaneidade é inerente à manifestação da arte feita por pessoas simples e autodidatas, com seus símbolos próprios e contextos pessoais. É muito bom, né, Fedra, essa definição dele. Ele falava que nos últimos tempos a palavra, né, o termo arte popular vinha ficando muito pejorativo, né? E ele começou a usar esse termo espontâneo, e cada vez que vinha alguém na galeria, ele falava, ele explicava, e as pessoas foram assimilando, e hoje você vê as pessoas falando arte espontânea, e foi ele não que sabem que é de autoria do Roberto. Exato. Você sabe que eu estou lendo um livro interessantíssimo sobre o Mário Pedrosa e o início do Mário Pedrosa, quando ele faz um trabalho ali junto com o pessoal, com a Anísio da Silveira, e é interessantíssimo, porque o Mário Pedrosa ele aponta uma ideia muito similar a essa. Ele não usa essa palavra arte espontânea, mas a ideia contida no que ele diz é muito parecida. Pode passar o próximo slide, Marcelo, por favor? Então, aqui a gente tem a ficha técnica da exposição Viva o Povo Brasileiro,
que tinha a minha curadoria, a consultoria do Roberto, assessorado pela Fedra, a cenografia do Guilherme Snar, e, como eu disse para vocês, foi apresentada no Centro Cultural Correios do Rio de Janeiro, de 14 de abril a 12 de junho de 2016, apresentando as coleções do Irapuã Cavalcante, do João Maurício de Araújo Pinho e da Galeria Brasiliana. Eu escolhi esse título para a exposição. Esse título era uma homenagem à Janete Costa, porque a Janete Costa, eu trabalhava no Museu de Arte Moderna do Rio, em 1992, quando a gente teve o Art Summit, né? E a gente fez uma exposição de arte popular que tinha esse título, que, na verdade, quem sugeriu foi o Marcos Girontra Costa, mas que nomeava a exposição da Janete, que eu achava maravilhosa e que o Roberto admirava muito, mas ele tinha um pouquinho de restrição a uma coisa. Eu queria que a Fedra falasse um pouquinho sobre isso. Ele gostava muito, né, do trabalho da Janete, ele falava, mas ele dizia que faltou a pintura. Ele se dedicou muito ao trabalho da pintura, em buscar artistas da pintura, e ele falou que faltava alguma literatura a respeito da pintura no Brasil, da pintura popular, né, da pintura espontânea brasileira. Então, ele sentia muita falta disso. E eu insistia com ele, mas então escreve o seu livro, escreve o seu livro. Falava anos, eu falei para ele, escrever o livro. E ele foi deixando, até que ele finalmente escreveu o livro dele, que, se Deus quiser, nós vamos publicar em breve, e sobre a pintura. Aí ele fez o livro sobre a pintura, que ele tanto reclamava que não tinha um livro assim substancial, né, sobre a pintura. Infelizmente, ele não vai ver o livro dele publicado, mas se Deus quiser, a gente vai publicar, né, Fedra? Isso, nós vamos publicar sim, mas ele vai ver de alguma forma. Espiritualmente, ele vai ver. Pode seguir o próximo slide. Ó, aqui temos nós três aqui na abertura da exposição, o Roberto, a Fedra e eu, na abertura da mostra, que foi lotadíssima, cheia de gente e que acabou se tornando um super sucesso do Centro Cultural Correios. Quando a exposição foi aceita, ela foi aprovada pelo comitê do Centro Cultural Correios, e tinha assim o próprio pessoal do Centro Cultural Correios. Eu senti que ficou meio com o pé atrás, mas quando eles viram a exposição, quando a exposição abriu, ela fez um tal sucesso que a gente mostrou que o Roberto sempre dizia, que o povo brasileiro gosta da arte do povo brasileiro, né? Pode seguir o próximo. Bom, eu dividi a exposição em alguns núcleos para tentar agrupar os conjuntos de obra, né? E aqui, o primeiro núcleo se chamava... Na verdade, não tinha uma numeração dos núcleos. Nós vamos começar aqui pelo núcleo Divina Fé, que eram as obras de caráter religioso. Aí, olha, aqui a gente vê o conjunto da montagem da exposição. Pode seguir o próximo. E aqui a gente tem alguns dos ex-votos que a gente tinha na mostra, só que a gente tinha muito mais ex-votos do que esses. E o Roberto fez uma diferença que eu não sabia que existia, que é uma diferença entre os ex-votos e os orantes, e me explicando que os orantes, que inclusive é uma grande quantidade de imagens que a gente vê, que os orantes, na verdade, são meio que marcando a presença daquela pessoa, mostrando que ela é uma devota daquele santo. O texto do Roberto diz o seguinte, que nos ex-votos de madeira, onde é patente a habilidade dos africanos, que tão bem sabiam trabalhar com esse material, a gente pode encontrar a representação de muitos períodos da escultura mundial, pré-histórico, sumério, egípcio, greco-romano, barroco, naturalista, e embora eles não sejam feitos com finalidade de ser arte, eles acabam constituindo um rico exemplo das possibilidades estéticas da iconografia cristã.
E a Fedra me contou que ela tinha um pouco de aflição com esse voto, né, Fedra? Era uma coisa que eu tinha um desconforto com esse voto. E o meu pai explicava assim que nem sempre um pé significava uma doença, significava também, podia significar uma peregrinação em agradecimento à cura que a pessoa obteve, né? Aí eu comecei a ficar um pouco mais confortável com aquilo, né? E eu lembrei uma coisa que aconteceu, o período que eu tive em Nova York, que meu marido morou um tempo lá, eu fui visitar o Folk Art Museum, e era uma exposição muito bonita que eles estavam lá em exposição, e tinha uma parte de ex-votos. E quando eu cheguei para ver os ex-votos, eram ex-votos maravilhosos. Eu falei, mas eu conheço esses ex-votos, esse pé eu já vi esse pé, essa cabeça eu já vi essa cabeça. Pois os ex-votos eram os ex-votos que nós tínhamos vendido para uma colecionadora que tem um apartamento maravilhoso em Nova York. Eu fui visitar o apartamento dela, é uma galeria de arte, o apartamento dela inteiro. E quando eu estive lá, ela me falou, você foi ver a exposição do Folk Art Museum? Eu falei, fui. Você viu os ex-votos que você me vendeu? Vocês me venderam? Eu falei, eu sabia que eu conhecia aqueles votos. Ela que me revelou, porque eu vi que eu conhecia, mas eu não sabia como que tinha ido parar lá. Isso, né? Muito legal. Vamos passar para o próximo. Então, aqui a gente tem o Manezinho Araújo, que nasceu em Pernambuco em 1910, viveu no Rio e em São Paulo, onde se dedicou a compor e interpretar emboladas. Ele era um cantor famoso de embolada, que é um gênero musical que as pessoas vão falando assim muito rapidamente, né? Como diz o Roberto, de um palavreado rápido e ágil. E quando ele começou a pintar, ele foi logo reconhecido e passou a se dedicar só a isso. E ele tem um estilo bem minimalista, popular, e ele usa, o Roberto observa bem, eu não tinha me dado conta disso, que ele utiliza, na verdade, a fotografia como base da pintura dele, mas utiliza de uma forma muito bem sucedida. Essa obra era quando a gente apresentou, na ocasião que a gente apresentou a exposição, ela era ainda uma obra da Galeria Brasiliana. Né? Pode passar o próximo. Aqui a gente tem uma escultura do Louco. Na verdade, na exposição a gente tinha mais de uma, e elas são sempre muito impactantes. Né? Então, o Louco, ele se chamava Boaventura Soares Filho e ganhou esse apelido quando ele começou a esculpir e abandonou a sua profissão de barbeiro na sua cidade natal de Cachoeira, antiga capital baiana, bem no início dos anos 60. E toda a sua obra tem referências, mas é curioso porque o Roberto observa que ela parece mais uma escultura gótica do que uma escultura barroca, que é muito expressionista, e que ele faz uma mescla, né, de personagens da fé católica com orixás do culto afro-brasileiro. É um trabalho de uma força incrível, né? O Louco, muito impressionante o trabalho dele. E agora eu vou mostrar uma coisa que o Roberto adorava, pode seguir, Marcelo, que eram as carrancas. Essa carranca é uma carranca espetacular. Né? Como as pessoas sabem, as carrancas eram figuras de proa que surgiram no século XIX e cujo objetivo era espantar os maus espíritos que se apresentavam à navegação no Rio São Francisco. Essa escultura aqui, essa carranca, é do mestre Guarani Biquiba Lafuente, que era o mais conhecido dos artistas e autor da maioria das carrancas que navegaram no Rio até a metade dos anos 40. E ele continuou fazendo esse seu trabalho por muito tempo, mesmo depois que elas deixaram de ter essa função tão simbólica, né? E passaram a ter uma finalidade mais artística. E a gente tinha na exposição, a gente vai passar o próximo slide, a gente tinha uma coleção maravilhosa reunindo obras tanto do João Maurício de Araújo Pinho quanto
da coleção do Irapuã. E você imagina que nós fomos visitar o Roberto e eu, Fedra, você não estava com a gente nesse momento. Você ficou só com abacaxi depois de administrar a quantidade de coisa que a gente escolheu, né? Mas o Irapuã, bom, a coleção do João Maurício está dividida em vários lugares. Ela está dividida entre o escritório dele, a residência e mais uma casa duas casas que ele guarda as coisas. O Irapuã simplificou. Ele tem uma casa de 4 andares lá no Rio de Janeiro, acho que é no Recreio dos Bandeirantes, por ali, mas que tem obra de arte em todos os andares, coalhado de obra, e o Roberto e eu ficamos ali. Na verdade, é assim, quem selecionou as obras foi realmente o Roberto. Na verdade, o meu trabalho como curadora foi mais de criar uma leitura do conjunto. Então, realmente foi um trabalho que a gente fez em conjunto e que teve um resultado muito bem sucedido. Pode seguir o próximo. Tá? Bom, aqui era outro, né, Fedra, das paixões do Roberto, né? Ele adorava o Bajado. O Bajado nasceu no interior de Pernambuco em 1912 e mudou-se para Olinda em 1933. Ele começou, olha que interessante, como cartazista de filmes e, sob a influência dos filmes que ele assistia, ele criava enredos para a história em quadrinhos. Então, ele passou a ter uma grande destreza no desenho e o trabalho dele tinha essa pegada dinâmica, né? Quando ele faleceu em 1988, ele deixou uma obra numerosa e o reconhecimento de ter sido um dos grandes criadores da arte popular brasileira. Eu não conheci o Bajado, me lembro que a paixão do Roberto, quando ele me apresentou, né, o Bajado. E ele tinha, né, Fedra, várias obras, né? Tinha. Pode seguir o próximo. Ainda tem alguma, mas não é como tinha antes, né? É mais difícil de achar agora. Né? Bom, aqui a gente tem um outro artista, que é o Geraldo de Andrade, que também era um artista que o Roberto também tinha especial encanto, e que tem um trabalho de uma beleza impressionante. O Roberto aponta aqui que ele faz uma dupla fusão, porque ele usa recortes e montagens, mas, ao mesmo tempo, ele aproveita formas já existentes. Ele pega as folhas de venezianas, de portas antigas, e ele acaba criando peças que se aproximam do objeto. Mas ele sempre tem uma narrativa católica, ele usa uma cor intensa e faz uma mistura de referências barrocas e de elementos da iconografia cristã bizantina. Eu também nunca tinha visto o trabalho do Geraldo, e também foi o Roberto que me apresentou. E é um trabalho que é uma beleza, né? Acho lindo demais. Pode seguir o próximo. Bom, a gente tinha muito mais obras do segmento da Divina Fé, mas a gente teve que fazer uma redução aqui para caber dentro do tempo de uma live. Aqui era o segundo núcleo que eu dei o nome de bestiário, e que a gente juntou, então, todos os animais que fazem muito parte da vida cotidiana das pessoas do campo. A gente é muito dissociado dos animais, mas eles são muito presentes. E a gente tinha aqui, eu originalmente tinha dado o nome de bicharada, mas aí, para não dar interpretações mais complicadas, eu resolvi chamar de bestiário, entendeu? Para evitar, né, ter problemas. Bom, aí aqui eu queria mostrar para vocês, falar um pouquinho sobre a cenografia do Guilherme Sná, que foi uma cenografia muito especial dessa exposição, que ela era uma cenografia totalmente ecológica. Ele usou os pallets, que depois da exposição foram devolvidos, foram alugados para a exposição. Ele usou serragem, corda, então ele usou materiais extremamente baratos,
simples e populares, e que trouxe essa mesma leveza e essa mesma pureza das obras que a gente estava apresentando, e que ficou lindo, né? Aqui a gente criou ilhas, né, para os bichos. Foi depois para limpar o que ficou em volta. Eu fiquei pensando como que isso vai ficar limpo, arrumado. Pode seguir para o próximo. Bom, aqui a gente tem uma coluna de bichos maravilhosa de madeira entalhada, do Arthur Pereira, que é um dos mais conhecidos mestres da escultura em madeira, que nasceu em Cachoeiro do Brumado, Minas Gerais, em 1920. Então, ele fazia misturado pássaros, onças, animais em gerais, e criou esculturas elegantes e muito bonitas, né? Pode seguir o próximo. Aqui a gente tem um leão do Nuca, que é de barro cozido. O Nuca é de Tracunhaém, em Pernambuco, um lugar que reúne um grande número de ceramistas. E ele, que se chamava Manuel Gomes da Silva, notabilizou-se por repetir sempre essa figura do leão, que alguns julgam que se inspirava na arte suméria, mas que ele reinterpretou desde os anos 60, e a gente tinha inúmeras imagens do leão. Eu vou pedir para o Marcelo voltar 2 slides, o slide, isso. Aqui eu queria mostrar para vocês que a gente agrupou os bichos de uma forma muito peculiar, porque a gente colocou juntos, está vendo? O Nuca e essas imagens que eram mais trabalhadas. Em primeiro plano, a gente tem os bichos mais comuns, o burrinho, a galinha, a cutia, esses bichos assim mais comuns, e no fundo a gente então acabou colocando as peças mais impactantes e bichos mais selvagens como a onça, né? Pode voltar lá para onde a gente está, pode seguir o próximo. E aqui a gente tem a cutia da família Alcântara. A família Alcântara é uma conhecida família de escultores de animais da fauna amazônica e que se tornou muito conhecida pelo realismo das suas criações. Então, aqui a gente tem a cutia e o próximo slide, que é maravilhoso, que causou furor na exposição, era a onça pintada com os 2 filhotinhos, né, Fedra? Um trabalho simplesmente maravilhoso e que eu imagino que sempre tenha causado furor, né, na galeria brasiliana, né? Essa obra não era da Brasiliana. Essa obra não era. Era do Irapuana. Mas eu imagino que o Roberto sempre teve obras, né? Tinha muitas onças. Todas as onças que a gente teve, vendeu. Fizeram sucesso. Na exposição tinha uma onça também pegando um pássaro, assim, que era também super impressionante. Pode seguir o próximo. Aí aqui a gente entra no terreno que o Roberto sempre cultivou, que foi o da pintura, com um belíssimo trabalho do Chico da Silva. O Chico da Silva ele nasceu em 1910, no estado do Acre, ele era descendente de índios, e ele foi notado ainda nos anos 40, e quando ele mudou para Fortaleza, né? Ele começou a desenhar bichos nos muros do bairro onde ele vivia, e ele acabou sendo descoberto, né? Ele, na verdade, é o grande pintor amazônico do Brasil, e ele depois acabou colocando a família inteira para pintar, né? Os sobrinhos, os irmãos, e aí então a gente acaba que tem obras que, embora sejam produzidas por essa escola, não são mais obras do próprio Chico da Silva, e às vezes isso faz muita diferença, porque realmente o imaginário particular dele, né, era muito impressionante, né? A gente vai passar para o próximo, e aí eu queria que a Fedra falasse um pouquinho. O Alcides Pereira
ele é, segundo o Roberto, situado numa posição única na obra figurativa dos principais pintores populares brasileiros, porque ele é um minimalista e ele é um dos nomes super relevantes. Ele insistia nisso e nesse conceito de modernidade que também tinha na obra do Alcides. Eu queria que a Fedra falasse um pouquinho do Alcides. O Alcides apareceu muitas vezes lá na galeria, quando eu comecei a trabalhar com meu pai na Brasiliana, em Pinheiros. Eu vi muitas vezes o Alcides lá, ele levava diversas telas e a gente comprava praticamente todas as telas que ele levava, porque era uma mais linda que a outra. E meu pai falava, o Alcides vai ficar famoso, o Alcides ainda vai ficar famoso. Quando ele ainda não tinha, assim, as pessoas ainda não davam a importância que ele merecia, sabe? E meu pai falava, vamos investir no Alcides porque ele ainda vai ficar famoso. Quando eu fui para Nova York, eu levei algumas obras de alguns artistas para mostrar. Eu visitei 45 galerias em Nova York quando eu estive lá, procurando conhecer o trabalho das galerias e também mostrando o que a gente tinha. E o artista que eu consegui vender lá foi o Alcides. Você vê que o olho do Roberto era bom, né? Pode seguir. Aí a gente tem outro xodó do Roberto, que era o ranchinho, né? E aí diz o Roberto no texto do nosso catálogo: um caso único na pintura brasileira, deficiente físico e mental, porém dotado de grande inteligência. Analfabeto, desenhava desde criança, até ser notado pelo pesquisador Nazareno Mimese na cidade de Assis, São Paulo, onde ambos moravam. Deixou as ruas onde ele vivia precariamente e passou a elaborar guaches que logo provocaram grande admiração pela imaginação e capacidade descritiva e inventiva. Um mestre da cor, da temporalidade e da força narrativa. Aí eu queria que a Fedra contasse um pouquinho também desse encanto do Roberto pelo ranchinho. O ranchinho eu chamava assim, o carro-chefe da galeria. Ele dizia que o ranchinho é imbatível. Ele falava assim que um dia vai formar filas em museus para ver o trabalho de ranchinho. Ele sempre falava isso. Às vezes vem as pessoas, né? Ele é sempre apaixonado pelo trabalho do ranchinho. E ele falava isso, que um dia ainda vão formar filas para ver o trabalho. Não, e é um trabalho incrível, porque ele trabalha com uma distorção da perspectiva, e tem uma. É um expressionista, né? É popular. totalmente, né? E o trabalho dele é totalmente matérico, né? Então a gente vê a tinta, né? Ele cria massas de tinta, realmente é isso, é um expressionista popular, né? Pode seguir. Bom, aí a gente tinha aqui outro núcleo da nossa exposição, que eu dei o título de Assombros, porque realmente era um conjunto de artistas que mergulham nesse mundo da arte fantástica e resgatam esses monstros um pouco que habitam o nosso inconsciente, né? E a gente fez essa montagem aqui, que era uma montagem impressionante, e na exposição eu coloquei uma frase da Nise da Silveira, que a Nise da Silveira falou para mim, porque eu tive a oportunidade de conhecer a Nise da Silveira quando eu fiz uma exposição do Di Cavalcanti, que ela tinha um retrato dela feito pelo Di, e eu fui lá convencer ela a emprestar para a exposição, e a gente começou a falar sobre arte, sobre os artistas, e ela me disse a seguinte frase: que os loucos e os artistas mergulham nas mesmas águas, só que os artistas conseguem voltar. E aí eu coloquei essa frase em cima desse conjunto de esculturas. Galdino, né? Esses são Galdinos. O Galdino. Pode seguir o próximo. Bom, a gente vai começar falando aqui do Chico Tabibuia, que era também a gente tinha peças do Chico Tabibuia também
incríveis na exposição. A gente teve que fazer aqui o que vocês estão vendo aqui é um trisquinho do que a gente mostrou na exposição. Bom, o Chico Tabibuia ele nasceu em Casimiro de Abreu, em 1936, viveu a infância com a mãe e os 15 irmãos em condições de muita pobreza e labuta no campo. O trabalho com madeira foi ensinado às crianças pelos antepassados africanos e todo esse grupo familiar sempre se dedicou de algum jeito a esse ofício. E o caráter fantástico da obra do Chico Tabibuia se estende por uma visão onírica do culto dos orixás, notadamente dos Exus, que ele retrata em suas diversas falanges. Segundo Roberto, e eu concordo com ele, é um dos mais notáveis escultores brasileiros. Realmente, as peças do Chico Tabibuia são absolutamente impactantes, né? Vocês veem, essa peça tem 1,2 m de altura e realmente ela é autoportante, ela fica sozinha assim no chão, então ela realmente é poderosa. Pode seguir o próximo. Aqui outro artista que também o Roberto gostava muito, que era o Nino, mas esse trabalho é um trabalho excepcional, é um trabalho que o próprio Roberto indicou para a coleção do Irapuã, né? E, o segundo Roberto, alguns estudiosos consideram esse cearense de Juazeiro do Norte o mais criativo dos escultores brasileiros da madeira. Esculpindo figuras e conjuntos, ele geralmente aproveita o próprio formato sugerido pela madeira em estado natural para criar sua escultura. E cria cenas e figurantes que nos levam a identificar uma das influências do seu trabalho, os brinquedos populares feitos por artesãos do interior do Brasil. O Roberto chegou a ter muitos ninos, né, Fedra? A gente teve muitos ninos. E alguns desses ninos hoje estão lá no Museu Afro Brasil. Tem alguns que estão lá, que foram nossos, e muitos outros. Tem nino que a gente tinha que está até no Japão. Nossa, mas esse elefante é uma coisa espetacular, né? O poder de síntese dessa obra, né? Vamos seguir o próximo. Bom, aqui a gente tem o Galdino, que a gente mostrou lá, aquele conjunto de obras. O título já é maravilhoso, ele chama Cobras e Lagartos. Então, o Galdino foi um ceramista que se instalou no Alto do Moura, que foi uma comunidade fundada pelo Vitalino, que pretendia reunir a produção dos artesãos que mexiam com barro por volta dos anos 1930. Só que o Galdino foi para uma forma inteiramente inovadora e pessoal, e ele era também um poeta, né? Então, ele acabou que ele não seguiu os passos do Vitalino e acabou criando uma forma inteiramente pessoal. Seu trabalho de caráter fantástico e eu concordo com o Roberto, um dos momentos mais prodigiosos da arte espontânea do Brasil. E o Irapuã, Fedra, tem uma coleção inacreditável. E ele fez uma montagem assim tão espetacular que, quando a gente montou a exposição lá nos Correios, a gente um pouco aproveitou essa distribuição que o próprio Irapuã tinha feito quando ele arrumou as obras dele. A gente tem algumas fotos, eu não consegui achar essas fotos, eu e Roberto perdidos naquele mar de obras, né, da Casa do Irapuã, mas foi uma experiência realmente muito marcante. O Irapuã tem um olho fantástico, né, para escolher obras. Às vezes, nos leilões que eu faço, às vezes eu vejo quem é que vai levar isso aqui, quem é que vai ter o olho para levar isso aqui. Quando eu vou ver... É o Irapuã, né? Eu até tentei falar com ele, mas ele acho que mudou de telefone, não sei, porque eu não consegui falar, não.
mas uma hora a gente acha. Vou ver se eu consigo localizar ele para ele poder ver a nossa live. Pode seguir. Bom, aí a gente chegava no núcleo que se chamava Folguedos, que, na verdade, o núcleo Folguedos ele reunia artistas que trabalharam com festas populares, com brinquedos, todo esse universo mais lúdico. Eu abarquei sobre esse tema Folguedos, que era um pouco trazia um pouco essa questão do brincar, um universo mais mágico e mais lúdico. Pode seguir. Aqui a gente tem também um dos artistas que o Roberto gostava demais, que era o Sérgio Vidal, que ele descreve como o mais importante pintor realista da arte popular brasileira. Autodidata, abandonou a profissão de ferramenteiro para se dedicar inteiramente ao fazer artístico. Sua obra celebra o trabalho, a responsabilidade e as alegrias dos bons momentos de lazer e da vida em sociedade. Esse trabalho, gente, ele é repleto de inúmeros detalhes, mas é uma coisa impressionante. Assim, o cantinho do lado esquerdo que a gente vê aqui, uma barraquinha, aí aquelas luzinhas que vão até o fundo do quadro. É um trabalho impressionante. A gente chega a ver o anel no dedo das mulheres que estão sentadas. É incrível. E eu queria que a Fedra falasse um pouquinho para a gente do Sérgio Vidal, que foi, inclusive, na abertura da nossa exposição. Foi. O Sérgio Vidal, eu lembro dele de quando eu era criança, porque ele ia lá em casa e eu lembro teve um almoço que meu pai fez e eu era criança. O Vidal estava lá e ele já fazia. O Vidal, a pintura dele, né, quando eu era criança, era um pouco, não era esse colorido vibrante e suave que é hoje. Era uma coisa um pouco mais carregada na tinta, um pouco mais sombrio o trabalho dele. E de uns anos para cá, o Vidal ele foi iluminando o trabalho dele. As pinturas foram ficando um colorido mais suave, mais alegre. Eu notei essa diferença de uns anos para cá. Ele continua pintando coisas lindas. O Vidal continua. Não, é incrível o trabalho dele. E ele é uma pessoa maravilhosa, né? Ele chegou na exposição e ele estava tão feliz, era uma pessoa meio iluminada, como você disse, né? Muito bom. Pode seguir o próximo. Aqui a gente tem o trabalho do Roberto Vital, que Roberto Ruggiero assim descreve. O crescente reconhecimento que a obra do artista vem merecendo no circuito de arte deve-se à sua capacidade de, mesmo sendo um realista, realizar um trabalho que não resvala no academicismo e na saturação da figura. E isso sem se levar em conta que trabalha com um dos materiais mais difíceis, duríssimo, né? Que é a madeira do coqueiro. E essas peças são incríveis. As crianças na nossa exposição, eu acompanhei depois várias visitas, né? Fiz várias visitas guiadas e acompanhei o educativo. As crianças ficavam enlouquecidas, né? Aliás, o que eu senti foi que essa exposição, Viva o Povo Brasileiro, ela tinha um mar de crianças, as crianças adoravam. Se olhava as crianças, você via as crianças com aquele rosto feliz, né? Realmente pega muito, né? É muito lúdico, né? As imagens, né? As esculturas. O Roberto Vital, ele trabalha num único tronco, ele não faz emenda, é um único tronco. Ele pega o tronco do coqueiro e esculpe aquele tronco. Ele não tem emenda. Tudo que ele pega e faz é um tronco só. Nossa, é uma loucura. E as cores dele são realmente uma beleza. Pode seguir o próximo. Bom, esse também foi outro dos
também era outra das paixões do Roberto. Quando a gente fez o nosso catálogo, o Roberto escolheu, para ficar ao lado da apresentação dele, uma obra do Alex dos Santos, que ele assim descreve. É o mais interessante dos pintores espontâneos surgidos no Brasil nas últimas décadas. Porque ele é jovem, né? Nascido em Jaboticabal em 1980, de família muito humilde, demonstrou cedo que tinha grande facilidade para a pintura e um irrefreável desejo de criar, que o levaram a se utilizar de materiais descartados, catados pela cidade. É a grande promessa dos pintores espontâneos que têm aparecido ultimamente. Eu acho lindo que ele usa essa palavra, o Roberto, um irrefreável desejo de criar. Quando eu fiz a exposição do José Antônio da Silva, também na Galeria Almeida Dale, eu convidei o Roberto também para fazer uma consultoria, porque como eu não sou uma pessoa que conheço a arte popular, eu gosto de arte. Eu olho um trabalho desse, eu acho fascinante. Mas o Roberto tinha um background que eu nunca tive. Mas eu dei o título para a exposição do José Antônio da Silva, que o Roberto adorou, tem tudo a ver com o que ele escreve aqui, de A Vida Não Basta, inspirada na frase do Ferreira Goulart, que dizia que a arte existe porque a vida não basta. E realmente ela não basta para esses artistas da arte espontânea. A vida é pouco, eles precisam da arte, né? Eles têm um irrefreável desejo de criar, como o Roberto diz aqui. Mas você também teve uma vivência com o Alex, né, Fedra? Assim, eu não lembro se eu não estou lembrada de ter. Eu falo com ele algumas vezes pelo telefone, já falei muitas vezes com ele pelo telefone, não lembro se eu conheci ele pessoalmente, eu não estou lembrando agora. Mas ele é uma pessoa muito simples, e essa obra, especialmente, é fantástica. É uma obra maravilhosa e enorme, né? Ela tem 2 metros e 1,76 por 2,14. É um painel. Até aqui não parece, olhando aqui não parece, mas ela é bem grande. E ele pintou esse quadro, ele pintou em tecido, não é nem tela, esse daqui é tecido. Acrílica sobre tecido. É lindo esse trabalho. Ele traz toda essa vibração, né, do parque de diversões. A gente sente o parque de diversões assim vibrando, né? Ele fazia muitas festas, ele faz, né? Ele desenha, pinta muitas festas e muitos animais também, animais antropomórficos. Ele faz aquela coisa de gente, bicho, ele faz isso também na pintura. Muito interessante. Pode seguir. Aqui outra artista incrível, que é a Irene Medeiros, que era de Alagoa Grande, na Paraíba, mas que viveu em Campina Grande, e ela era telegrafista dos Correios até ela se aposentar. Ela só foi pintar depois que ela se aposentou. E aí ela desenvolveu esse grande talento e paixão pela pintura, descobriu as técnicas e os segredos desse trabalho de uma forma inteiramente autodidata. E ela é muito graciosa, muito elegante em todo o seu trabalho, muito doce, né? O trabalho dela, sem ser edulcorado. Eu me lembro que o Roberto usava essa palavra quando ele via um trabalho de arte naif, daqueles muito assim, água com açúcar, ele dizia, está muito edulcorado. De naif mesmo, né? De arte naif. Mas esse aqui você sente que tem uma potência, né? Um trabalho. Não, ele gostava muito do trabalho da Irene, muito. Mesmo, muito ele falava. E é uma artista que ele pouco mostrou na galeria, por incrível que pareça. Ele vendeu algumas, ele gostava demais do trabalho da Irene, mas ele segurava o trabalho da Irene. Ele segurava. Bom, pode seguir o próximo. Bom, aqui tem outra descoberta, assim,
Bom, eu conheci através do Roberto, né? Do mestre Cunha. E ele diz assim: José Francisco Cunha, pernambucano de Jaboatão dos Guararapes, na periferia de Recife, Pernambuco, começou fazendo pequenos objetos funcionais para serem usados em escritório. Matriculado na Escola de Brinquedos da Fundação Joaquim Nabuco, a mais importante instituição nordestina voltada ao incremento cultural, logo chamou atenção pela extraordinária criatividade e desenvoltura técnica que apresentou. É provavelmente o mais importante artista popular brasileiro surgido nas 2 últimas décadas, um mestre surreal da arte lúdica. Esse papão é maravilhoso, né? E ele ainda abre, né, Fedra, aqui em cima, né? É como se fosse uma mala. Dá para guardar coisas dentro. É fantástico. A gente já comprava os trabalhos do Cunha antes dele ficar famoso, antes das pessoas enxergarem o Cunha. Meu pai já estava comprando trabalho do Cunha. Falando, esse cara é incrível. Comprou muito lindo. É uma pena que a gente só está mostrando aqui uma peça dele, porque ele tinha uma sequência de centauros, que era uma coisa assim espetacular, né? Pode seguir o próximo. Tá, aqui a gente tem o famoso e conhecido Heitor dos Prazeres, sobre o qual diz o Roberto. Documentou, como nenhum outro artista, uma fase da vida carioca em que começaram a se destacar as manifestações populares, notadamente as provenientes das comunidades moradoras em favelas. Músico e pintor, foi um dos primeiros artistas do povo a obter reconhecimento nos meios de divulgação e na vida cultural. E ele era músico também, né? O Heitor dos Prazeres. Então, tem uma grande quantidade de obras dele que retratam música, mas essa, em especial, me parece ser mais um ponto de Umbanda por causa do desenho que a gente vê no chão, né, com as velas. Né? Mas, de qualquer modo, é uma obra que é uma beleza. Né? Pode seguir o próximo. Tá? Aqui o Willy de Carvalho, que é também espetacular, também causou assim comoção na nossa exposição Viva o Povo Brasileiro. O trabalho se chama Pedra do Reino. O Willy era natural de Montes Claros, Minas Gerais. O nome dele é Wellivander de Carvalho e ele sempre teve muita afinidade com o teatro desde criança. E a sua obra lembra cenários miniaturizados, onde ele se expressa com uma técnica super refinada, usando soluções formais que combinam o sagrado e o profano, o carnaval e a iconografia barroca, que é tão presente ainda hoje em Minas. É maravilhoso, né, Fé, do trabalho do Willy. E você conheceu, né, o Willy? Sim, ele teve muitas vezes na galeria. E ele, mais no início da carreira do Willy, ele era conhecido como artesão, simples artesão, não era uma coisa como hoje as pessoas conseguiram enxergar, né? Porque o trabalho artístico dele. Um trabalho de arte, porque o meu pai falava assim, o Willy não é um artesão, o Willy é um artista. E incentivou muito o trabalho do Willy. Nós fizemos algumas exposições do Willy, fizemos uma exposição bem bacana que aconteceu na Livraria Cultura, que foi bastante visitada, também muitas obras do Willy na galeria. E ele falava, não, o Willy é um artista, não é um artesão, simples artesão. É uma beleza o trabalho dele. Pode seguir o próximo. E aqui a gente entra no último núcleo da exposição, que eu chamei de Nossa Gente, que, na verdade, é assim a vida do dia a dia, o cotidiano, né? do povo brasileiro, sempre retratado. Aqui a gente tem um conjunto de bonecas. Essa parte também era de tirar o fôlego
todo mundo chegava e não acreditava no que estava vendo. Eu escolhi apenas uma dessas bonequeiras, a preferida do Roberto, que é a Zezinha. Pode passar o próximo. Então, a Zezinha, olha que delícia que é esse texto que o Roberto escreve. Zezinha é a melhor bonequeira da atualidade no Jequitinhonha, Maria José Gomes da Silva. Nascida em 1968, na localidade de Campo Alegre, suas bonecas são notáveis pela elegância altiva, refinamento e sensualidade. É também uma criativa estilista, pois não existem dois vestidos iguais entre as centenas de figuras femininas que já produziu. Eu acho uma delícia esse comentário dele. E, de fato, o trabalho dela ele tem um requinte de feitura. Esse vestido de noiva, ela faz uma coisa que se chama point d'esprit, que é um tecido, né, de tule que tem os pontinhos, e ela faz tudo isso no barro. É uma coisa impressionante. E esse olhar assim meio me lembra o olhar da Capitu, né? Esse olhar meio de mormaço. É muito lindo o trabalho da Zezinha. Pode seguir. Aqui a gente tem uma obra do mestre Vitalino, da coleção do João Maurício de Araújo Pinho, uma obra incrível, bem antiga, dos primeiros trabalhos do Vitalino, e, como diz o Roberto, um dos principais artistas brasileiros da cerâmica, que foi descoberto na Feira de Caruaru, em Pernambuco, nos anos 40, quando ele vendia seus trabalhos, alguns utilitários, como cofres e brinquedos, e pequenas esculturas de cenas do cotidiano nordestino. Ele acabou, como a gente já falou, fundando uma comunidade de artesãos em Alto do Moura, que exerceu enorme influência sobre dezenas de ceramistas da região, que adotaram muito de seu estilo, de seus temas, que são repetidos até hoje. Mas esse primeiro trabalho do Vitalino, ele era de uma qualidade assim impressionante, né? Pode seguir o próximo, tá? Aqui a gente tem um outro pintor que também era um dos preferidos do Roberto, que é o Agostinho Batista de Freitas, que foi descoberto pelo Pietro Maria Bardi, que dizia que ele era um mestre da composição e da perspectiva. Mas a pintura do Agostinho tem ainda outras qualidades, uma luminosidade sempre muito clara e nítida e um colorido de grande precisão e riqueza. E um dos seus temas favoritos que lhe trouxe celebridade são as paisagens urbanas da cidade de São Paulo. Esse é um trabalho lindíssimo que era do acervo da Brasiliana, mas eu vi um trabalho muito similar no MASP, porque o Bardi, como a gente sabe, gostava muito também do Agostinho, né, Pedro? A gente emprestou algumas obras para essa exposição que o MASP fez, nós emprestamos algumas obras para o MASP. O Agostinho foi meu vizinho de porta, assim, de casa. Ele morou, eu morava numa casa que tinha uma casa no fundo, ele morava na do fundo. E o Agostinho, que passou uma época da vida dele, muita dificuldade, assim, bastante sofrida, e meu pai ofereceu dele ir morar lá na fazenda, e ele foi morar lá na fazenda. E ele ficou um tempo lá na fazenda, numa casa que meu pai tinha disponível lá, e ele ficou pintando lá um tempo, e então, assim, meu pai ele incentivava os artistas, ele procurava ajudar, mas não explorava, ele dava uma força mesmo para os artistas, sabe? E todo o conhecimento do Roberto era uma coisa muito famosa no circuito de arte. Então, eu me lembro que quando o MASP fez a exposição, eu me lembro de muitas conversas que o Roberto me reportou dele com o Adriano Pedrosa na época da realização, né, da exposição no MASP. Pode seguir.
Aqui outro artista incrível, que é o Emídio de Souza, que era natural de Itanhaém, litoral de São Paulo, onde ele nasceu em 1867, e ele trabalhou com o Benedito Calixto. E com o Emídio de Souza aconteceu uma coisa incrível, porque o Alfredo Volpi começou a ir a Itanhaém, por causa da mulher dele que estava morando lá, e ele viu a obra ingênua do Emídio e acabou que o Emídio influenciou e criou uma fase decisiva na obra do Volpi. A única influência que o Volpi admitia que ele tinha era do Emídio, né? E eu acho isso uma coisa assim incrível, né? Pode seguir o próximo. Aqui a gente tem a Maria Auxiliadora, que foi também uma descoberta, né? Uma artista incrível, nascida no interior de Minas, que veio para São Paulo ainda muito cedo, né? Ela foi costureira e começou a pintar utilizando alguns pedaços de tecido e até chumaços do próprio cabelo dela. Nesse trabalho aqui que eu escolhi para mostrar, esse cabelo das duas figuras masculinas maiores e mesmo das pequenininhas tem chumaço de cabelo de verdade, que eram cabelos dela, né? Ela morreu muito cedo, em 73, e tinha um trabalho extremamente original e particular. Foi uma pena ela ter realmente morrido tão cedo, né? Vamos passar para o próximo. Aqui a gente tem o Miranda, que é um dos artistas cuja obra aborda temas típicos de uma determinada narrativa de pintura popular, colheitas, cenas de praia, festas, e essa imagem é incrível, porque a casa onde ele viveu e trabalhou é uma obra fora do comum e muito engraçada, porque ele faz ele com a família, ele pintando e os quadros dele na parede. Eu adoro esse trabalho, eu acho maravilhoso. Pode seguir o próximo. Aqui outro grande artista, né? Importante, a gente já está chegando aqui no nosso finalzinho, é o Paulo Pedro Leal, que mostrava a sua pintura em calçadas cariocas, quando ele foi descoberto pelo Jean Boguit nos anos 60, que comprou parte da sua obra e o incentivou a pintar. É um artista expressionista intuitivo que deixou uma obra marcada pela afirmação de uma identidade negra marcada pela pobreza, né? A gente tem aqui um trabalho muito impressionante que se chama Luto e que é o que nós todos sentimos pela perda do nosso Roberto, né? Pode seguir o próximo, tá? E aí a gente chega na Miriam, que é uma artista que o Roberto também adorava, que nasceu em Trindade, Goiás, que era um centro de romarias e tradições religiosas, mas que viveu boa parte da sua vida no Rio de Janeiro. A Miriam, embora ela usasse uma estética que tinha muito a ver as características dos esvotos pintados com o suporte de madeira e usa essa delimitação do espaço com uma moldura pintada sobre um fundo branco, ela acaba tendo uma temática, como bem diz o Roberto, que é muito mais atenta às afirmações da vida do que à contrição e à fé. Aqui a gente tem um conjunto dos 7 pecados capitais, que é incrível, que é da coleção do Irapuã. E a Galeria Almeida Ideia, pode passar o próximo slide, está apresentando, nesse momento, uma exposição impressionante da Miriam, que se chama As Impurezas Extraordinárias, de Miriam Inês da Silva, com a curadoria do Bernardo Mosqueira e com a curadoria da Ana Clara Simões. É uma exposição lindíssima, com obras espetaculares, e eles usaram de uma forma muito apropriada na expografia, eles adotaram o mesmo partido que a Miriam adotava, que era de pintar a própria moldura. Então, eles emolduraram os painéis. Pode seguir o próximo, só para a gente dar uma geral, né? Pode seguir o seguinte, uma geral da exposição.
E aqui agora a gente tem aqui o último slide, que é a grande... Não, esse é o penúltimo. Olha que coisa mais linda que está essa parede. Eu achei assim uma escolha das obras muito bem feita e uma montagem realmente maravilhosa. Pode chegar no último. Então, eu queria convidar vocês para irem ver a exposição lá na Galeria Almeida, que está fechada agora por causa dos feriados, mas que reabre no dia 11 de janeiro, a galeria volta a funcionar. Fedra, eu queria agradecer demais você ter feito essa live comigo, a gente ter aqui pensado um pouco no Roberto, no teu pai, no meu amigo, e nessa pessoa tão importante para a arte brasileira que a gente perdeu no ano de 2020. Muito obrigada por estar aqui, e eu espero que vocês tenham assistido, tenham apreciado. Olha, para a gente não deixar uma nota triste, tchim-tchim para o final do ano, né? Viva o ano novo, que esse ano de 2021 seja muito melhor do que 2020. Acho que não vai ser difícil, né? Não mesmo. Eu que agradeço o convite e também desejo um feliz ano novo, com saúde, que é o mais importante, né? De tudo, sem saúde a gente não faz nada. Para todos, para você, para sua família e para todos que estão assistindo aqui, que possamos ser felizes. De novo, né? E que vá embora, que apareça essa vacina e que a gente tenha um pouco de sossego. Gente, muito obrigada. Foi ótimo estar com vocês. Eu espero que vocês gostem da nossa conversa. Até logo.